podemos também avaliar a partir daqui o canal de Guion. Aqui mais uma vez nós podemos ver parte do nervo digital na parte mais proximal, que ele é mais espesso, e depois ele se dirigindo, aquele aspecto em caixa de uva, né? Cada um para os seus respectivos quirodáctilos, né? A artéria digital, nervo e os tendões flexores. Avaliando agora o canal de Guion, vamos voltar ao transdutor de 13, que aí a gente vai ver a musculatura hipotenar com o nervo ulnar, né? Então aqui nós vemos, ele tem uma variante anatômica, que é a presença de um músculo adutor do quinto dedo no interior do canal de Guion. Põe em outra mão, Marco, só para comparar. Então aqui nós vemos um músculo acessório, e já nesse outro lado ele não apresenta esse músculo acessório, tá? Então aqui nós vemos um músculo que pode ser fonte de compressão. Então é importante vocês mencionarem no laudo que existe esse músculo acessório, o adutor do quinto dedo. Aqui vocês não veem, né? No laudo, que isso pode ser fonte de compressão do nervo ulnar, né? Vou voltar. Bem, jóia. Então aqui vemos mais uma vez o nervo ulnar. Aí nesse ponto nós vamos começar a ver a bifurcação do nervo ulnar, tá? Aqui a parte do ramo superficial. Vamos só aumentar a frequência um pouquinho para isso. Do ramo do nervo ulnar, bem pequeno. Aqui é o músculo palmar curto. Então o ramo superficial sensitivo, ele fica entre o palmar curto e a musculatura hipotenar, tá? E isso a gente pode ver mais uma vez com esse transdutor de 18 MHz, onde nós vemos aqui aquele aspecto fascicular do nervo, aqui o músculo palmar curto, que muitas vezes está ausente, e aqui a musculatura hipotenar. Vamos ver quanto mede aqui, ramo sensitivo. 1 milímetro, né? Então podemos mais uma vez ver uma resolução bastante boa o ramo sensitivo, e depois a gente pode acompanhar também o ramo motor, esse já mais fácil da gente identificar, junto do âmulo do amato. Estica só um pouquinho, deixa esticar. Nós vemos o ramo motor, aqui é o âmulo do amato, o ramo motor, que ele passa bem ao lado do âmulo do amato, tá? Então, fraturas que envolvam o âmulo do amato podem levar a uma neuropatia compressiva. Colocar o nervo no plano longitudinal, que aí a gente pode ver um aspecto semelhante ao que a gente viu no interósseo posterior, né? O ramo motor do nervo ulnar, o âmulo do amato, a relação íntima dos dois. E mais uma vez vamos medir e ver aqui 0,7 milímetros, né? Então, vocês vejam que estão todas imagens que tem menos de 1 milímetro e que a gente consegue identificar com bastante clareza através da ultrassonografia. E aqui a musculatura tenária, o nervo, o ramo motor do nervo ulnar já entrando entre o componente superficial e profundo do adutor e do oponente, né? Aqui já seria o oponente do quinto dedo, né? Vamos voltar a mostrar mais algumas estruturas que são importantes
e que têm sido descritas ultimamente. Aqui eu vou mostrar para vocês o ligamento piso-amato, que ele faz parte do túnel, que é responsável por onde vai passar o ramo motor do nervo ulnar. Então aqui eu tenho o ramo motor do nervo ulnar, aqui o âmago do amato, o pisiforme, e aqui eu tenho o ligamento piso-amato, tá? Ligamento piso-amato que tem 1,8 milímetros, tá? Então dá a impressão pela imagem que é um ligamento bastante espesso, mas na verdade ele é bastante pequeno, e é nesse ponto aqui que geralmente eu tenho as áreas de compressão do nervo ulnar, tá? Então essa é uma estrutura que tem sido recentemente descrita, né? E de local de importante local de compressão do nervo ulnar, e que hoje a gente já consegue fazer a avaliação pela ultrassonografia, né? Vamos ver a parte dorsal. No compartimento dos extensores, mostrando os vários cruzamentos, né? Pode abaixar. Deixa bem relaxado, e aí nesse ponto a gente começa avaliando inicialmente o local da compressão, do local da intersecção do rádio com a ulna, que é a referência para a gente fazer a avaliação dos compartimentos sinoviais dos extensores, né? Então nesse ponto nós vamos identificar o rádio, a ulna, aqui o quarto compartimento sinovial dos extensores, o retináculo. Lembrar que muitas vezes eu vejo um retináculo que está aparentemente espessado, mas isso é normal, tá? Na grande maioria das vezes a gente vai acabar vendo em cima do quarto compartimento um espessamento do retináculo, mas que não tem grandes significados, tá? Não tem significado patológico como tem no caso da tenossinovite de Dequervain, tá? Então aqui eu vejo o quarto compartimento, o tubérculo de Lister, o terceiro compartimento, que é o extensor ulnar do carpo, o segundo compartimento que fica no interior da tabaqueira anatômica, tá? O extensor radial curto do carpo, o extensor radial longo do carpo, e agora vocês vão ver o cruzamento que existe entre o terceiro e o segundo compartimento, tá? Terceiro sobre o segundo, terceiro e o segundo, tá? Indo em direção ao polegar. E junto do processo estiloide da ulna, vira só um pouquinho assim, eu posso ver o primeiro compartimento, tá? Então, o primeiro compartimento é que eu tenho que focar minha atenção para ver se existe ou não esse espessamento do retináculo. E aqui a gente vê que o retináculo está com um aspecto preservado, tá? A gente vê aqui a região do retináculo, a normal, e aqui o primeiro compartimento. E no plano longitudinal nós vemos o tendão, os tendões do primeiro compartimento passando ao lado do processo estiloide do rádio e com aspecto conservado, né? E aqui a gente vê o primeiro compartimento. Voltando para a região mais posterior do punho, vamos identificar numa região um pouquinho mais profunda o ligamento escáfulo-semilunar, tá? Então aqui mais uma vez vamos dar um zoom. Vou aumentar um pouquinho bem para vocês enxergarem aqui, que é só um pouquinho mais. Para vocês identificarem aqui o ligamento escáfulo-semilunar também aparecendo com clareza, né? Escafoide, semilunar, nesse plano aqui, né? Voltando no plano habitual,
nós vamos para a face ulnar, né? Vemos aqui o extensor do quinto dedo e vemos também o extensor ulnar do carpo no interior do sulco da cabeça da unha, né? E como eu mencionei para vocês, a gente pode inclusive fazer uma avaliação dinâmica, né? Então aqui, vamos voltar um pouquinho. Aqui nós estamos em pronação com o tendão, e aí nós vamos fazendo a supinação. Supinação, e o tendão ele mantém a sua posição. Ele não luxa medialmente, né? Então ele mantém a posição dele apesar da movimentação da unha, tá? Então eu vou fazendo a pronação e a supinação com o antebraço em flexão. Bem, fizemos uma das manobras dinâmicas. Aí a outra manobra dinâmica que a gente deve fazer com relação ao nervo mediano, quando vocês estiverem com a suspeita da neuropatia compressiva. Então nós podemos fazer a variação dinâmica no plano transversal, fazendo a flexão ativa e passiva, vendo a movimentação do nervo mediano, como nós estamos vendo aqui, né? Papel. Então aqui nós podemos ver o nervo mediano se movimentando, né, na flexão e na extensão dos dedos, e podemos fazê-lo também, o exame, no plano longitudinal do nervo. Então nós vamos ver se o nervo ele se movimenta de modo harmônico com os tendões flexores que se colocam adjacente. Então, aqui nós fazemos a flexão. Você pode deixar aqui o movimento, né? Isso. Ó, vocês vejam que eu fazendo a flexão passiva, o nervo também acompanha. E tem situações onde, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, existe aderências, né, do nervo mediano nas estruturas ao redor. E isso é importante, principalmente no pós-operatório, né? A gente falar que o nervo ele não está deslizando de maneira satisfatória durante a realização do exame, né? Bom, gente, então a parte da manhã tá